Bastidores. Se você é fã de cinema e adora filmes de ação, terror e muita ficção, certamente você já se impressionou com várias cenas dos filmes atuais. E é claro que toda essa magia vem do talento dos atores, somada a muita tecnologia. Hoje em dia é praticamente inimaginável fazer um filme de ação sem a ajuda da computação gráfica. E é exatamente sobre isso que vamos falar no programa de hoje e mostrar para vocês que fazer filmes no nosso tempo não era tão fácil. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Se você é curioso e adora saber como as coisas são feitas, ou até mesmo segredo de bastidores, esse programa é para você. Hoje vamos contar alguns segredos por trás das câmeras e também falar sobre muitas curiosidades de vários clássicos de décadas passadas. Hoje em dia é muito comum os atores usarem trajes especiais para captação de movimento e depois a armadura ou até mesmo o personagem é inserido por computação gráfica na pós-produção. Nos sets de filmagens, o uso de cabos de aço para saltos e longos movimentos são constantes. Também é muito frequente as cenas rodadas no chroma key, que é aquele fundo verde ou azul usado para inserir efeitos e cenários na pós-produção. Um dos mais icônicos heróis de armadura da atualidade é o gênio, bilionário, playboy e filantropo Robert Downey Jr., que dá vida ao grande Tony Stark. Um dos momentos mais aguardados do herói é claro que é a sua transformação. Nesse vídeo podemos ver como é filmada a cena real e como todas as partes da armadura são inseridas depois por computação gráfica. Durante as filmagens, quase sempre o ator usa apenas parte da armadura combinada com um traje especial que marca pontos para que na edição final possa ser adicionada as outras partes da armadura. E geralmente essas cenas são filmadas assim nos dias de hoje para dar mais mobilidade, dinamismo e para que os atores fiquem mais confortáveis. Pois é, mas nos anos 80 nós também conhecemos um herói de armadura. O de lá se chamava Robocop. Robocop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. O filme trazia a história de um policial gravemente ferido em combate e com várias partes do corpo mutiladas. A única forma de não perder o policial seria transformá-lo num policial robótico, meio homem, meio máquina. Essa história chegou no cinema em 1987 e se tornou um dos maiores clássicos de todos os tempos. RoboCop, the future of law enforcement. Eu já contei em várias entrevistas por aí os perrengues que eu passei quando decidi me fantasiar de Robocop lá em 2011. Na época eu nem sabia o que era cosplay e nem imaginava quantas alegrias isso poderia me trazer um dia. E se você me acompanha há muito tempo, sabe por que eu ganhei o pseudônimo do ciborgue policial dos anos 80. Mas isso é história para um próximo vídeo. Hoje eu vou falar dos perrengues de Peter Weller, que eram bem parecidos com os meus, a começar por ele nem ter testado a armadura antes do início das gravações. Nos anos 80 não tinha toda essa tecnologia. No caso, o Robocop foi gravado com um ator usando toda a armadura. Sim, e era um trambolho, todo parafusado, extremamente desconfortável e muito quente. Só para se ter uma ideia, a primeira vez que foram vestir a armadura em Peter Weller, demoraram quase 10 horas para acertar o traje no corpo dele. E o pior, depois que ele já estava montado, é que percebeu que não conseguia se movimentar. Na época, quase desistiram do projeto por causa disso. E no ato de desespero, acabaram recorrendo ao mímico Moni Yakin, que acabou sugerindo algumas alterações na armadura e criou uma técnica de movimentos lentos, mostrando ao ator a melhor forma de se locomover com o traje. Durante as gravações, o ator ficava por longas horas com aquele traje quente e desconfortável. E isso era tão desgastante que ele perdia cerca de 2 quilos durante os dias de gravações. O único momento que Peter ficava um pouco mais confortável era quando filmava as cenas em sua viatura, já que era impossível dobrar as pernas e também ele não cabia com a armadura completa dentro do carro.
Por isso, nessas cenas, Peter usava apenas a parte de cima da armadura. Outro clássico dos anos 80 teve sua primeira aparição nos quadrinhos, as Tartarugas Ninja, que foram criadas por Kevin Eastman e Peter Laird. A primeira revista da dupla foi lançada em 1984 e 3 anos depois, em 1987, as Tartarugas Mutantes ganharam a sua primeira série animada na televisão. O último filme do quarteto trouxe as tartarugas mais bombadas do que nunca. Com o título Tartarugas Ninja Fora das Sombras, o filme foi lançado em 2016. Veio bem futurista, cheio de ação e com as tartarugas ninja explodindo tudo que via pela frente. Inimigos no ônibus! Aperta o botão! Que botão? Tem 1 milhão de botões! E mais uma vez, a tecnologia empregada na produção. Os atores que davam vida às tartarugas gravavam todas as cenas com trajes especiais, cheios de micropontos. E a magia acontecia mesmo, era na hora da pós-produção. Mas o primeiro longa das Tartarugas Ninja veio lá de 1990. E é claro que nessa produção tudo era bem diferente. A começar pelos trajes que dessa vez eram reais e foram confeccionados num processo muito trabalhoso. Entre esculturas e a confecção em látex, praticamente todas as partes eram emborrachadas, e uma das partes mais complexa era a cabeça. Esse mecanismo trazia várias funções, como por exemplo, mudar expressões faciais, mexer a sobrancelha, piscar o olho e mexer a boca. Tudo era controlado via rádio controle, e também existiam engenhocas cheias de cabo de aço. O filme contava com alguns bonecos robotizados para cenas de close, mas grande parte foi feita com atores reais usando figurinos das Tartarugas Mutantes. Pretty little angel eyes. Pretty little angel eyes. Pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little angel. Little angel eyes. Angel eyes, I really love you so. Angel eyes, I'll never let you go. Because I love you, my darling angel eyes. Antes de toda essa tecnologia da computação gráfica, era bem comum as produções dos filmes utilizarem dessa técnica dos atores usando os figurinos com as cabeças robotizadas. Um dos clássicos dos anos 90 que também utilizou dessa técnica foi a inesquecível Família Dinossauro. A Família Dinossauros foi uma série produzida em parceria com a Disney e a Jim Henson Productions, de 1991 a 1994. A série foi um mega sucesso entre as crianças e adultos. Quem via as aventuras da família pré-histórica não imaginava o trabalhão que se passava nos bastidores. Com trajes bem desengonçados e uma série de traquitanas, os atores tinham que se desdobrar para interpretar os personagens. No caso dos dinossauros maiores, como Roy, Dino, Fran e Companhia Limitada, que precisavam andar muito pelo cenário, eles contavam com uma microcâmera integrada ao personagem que transmitia para uma tela de retorno dentro do traje, para que assim eles vissem do lado de fora. Basicamente, o figurino era feito de látex, borracha com partes robotizadas na cabeça. O mesmo processo de animatronics utilizado nas Tartarugas Ninja, que davam as expressões e simulavam os diálogos dos personagens. Olha, eu não queria estragar sua infância, mas eu preciso te mostrar essa imagem. Pois é, eu te garanto que esse garoto aí atrás do fantoche não é a mamãe. Melhor gravar de novo? No último programa eu falei sobre reboots. Se você ainda não viu, você tem que correr lá no YouTube e procurar. Não Era Tão Fácil, 7 desenhos clássicos que ganharam uma nova versão. O
programa tá legal demais. E já que a gente falou em ganhar uma nova versão, quem ganhou a nova versão foi Chuck, o Brinquedo Assassino. Em 2019 ele veio para os cinemas e dessa vez ele se chamava Buddy. A nova história é bem atualizada e ligada a muita tecnologia dentro e fora do filme. O boneco físico utilizado nas gravações foi uma versão construída com muita tecnologia robótica, mas também teve várias cenas feitas completamente através de animação gráfica e traz uma história bem moderna, bem atualizada para os dias atuais. Mas se você quer mais uma prova que as produções de décadas passadas não era tão fácil, em 1989 foi criado o primeiro filme de terror da franquia Brinquedo Assassino. Nas primeiras versões de Chuck, os produtores tinham que ser o mais criativos possíveis. Eles usavam várias técnicas, desde fantoches, cabeças controladas por rádio controle e até crianças ou anões para interpretar o boneco em cenas de corte. Na versão robótica do boneco mais antigo, era bem diferente. Ao invés de mecanismos motorizados, todos os movimentos eram feitos por dezenas de cabos de aços que eram interligados a uma pessoa escalada para criar o movimento. Para determinadas cenas, para criar um simples movimento de caminhar e fazer algumas expressões, às vezes eram necessários até 4 pessoas para operar o personagem durante a cena. Fala sério, que trabalhão! Mas sabe também o que dá muito trabalho? Dá muito trabalho é fazer esse programa para vocês. Então eu queria pedir encarecidamente, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos. De verdade, é muito trabalhoso descobrir tudo isso, garimpar esses vídeos e trazer isso tudo aqui para vocês, trazendo um pouco de nostalgia, trazendo um pouco de curiosidade e também trazendo um pouco de entretenimento. Então, de verdade, não custa nada, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva, porque isso ajuda muito a incentivar a trazer esses conteúdos para vocês, tá bom? Desde já eu vou agradecendo a todos vocês. Na próxima semana eu volto com mais um Não Era Tão Fácil aqui no Super Canal. Lembrando que sempre você pode ver todos os episódios lá no YouTube. Se você já está no YouTube também, muito obrigado por ter assistido até aqui. Na próxima semana eu volto aqui no Super Canal e no YouTube com mais um Não Era Tão Fácil. Até a próxima.